Nós recebemos Paulo Roberto de Souza, médico nutrólogo, para falar de um assunto que o nome parece um palavrão, né, Adilson? Sarcopenia é uma palavra de origem grega. Quem vai explicar é o doutor Paulo, o que significa. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, Adilson. Bom dia, Caleb. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Falar sobre sarcopenia. O que é isso? O que é isso? Pois é, o que é isso, Adilson? O que é isso, Edson? Para você ouvinte, o que é? O que significa em grego, Adilson? Em grego? É. Perda de carne. Ah, então gaúcho não pode ter isso. Não, porque nunca perde a carne. O gaúcho só come, gaúcho come a carne. Come carne, né? Isso. Não assa a carne. Assa a carne. Na realidade, sarcopenia é uma doença, na realidade é um déficit nutricional quando o paciente começa a perder massa magra, então músculo. A carne, no caso ali, essa tradução seria perda de músculo. E isso acontece hoje muito, nos dias de hoje, em várias situações. O paciente, como até o prefeito estava comentando aqui, o paciente que está acamado, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, que começa a perder peso e começa a perder, além de perder gordura, começa a perder músculo, paciente que deixa de fazer uma atividade física e mais comumente os pacientes que começam a entrar na menopausa ou na andropausa, eles começam a perder massa magra, começam a perder músculo. Só para orientação e para a gente entender um pouquinho, como é que se forma um músculo? O músculo é diferente do tecido gorduroso. O tecido gorduroso, chamado adipócito, é uma célula que faz a reserva de gordura. E o adipócito é assim, cada adipócito possui 4 pré-adipócitos. Então, quando você começa a comer a mais do que deveria, né, e começa a depositar, cada célula de gordura, quando enche, ela forma mais 4. E assim vai se quadruplicando cada vez mais. E a carne multiplica? A carne não. O músculo ele cresce de tamanho, então ele não cresce o número de células, ele começa a crescer o tamanho do músculo. Quando você exercita ele. Exatamente. Então o músculo ele precisa de algumas coisas para poder crescer. Então o músculo, quando você começa a exigir dele uma atividade física ou qualquer tipo de atividade que vai exigir desse músculo, né? Pode ser até um músculo pequenininho ou músculo numa academia que faz quase todos os exercícios. Você exige dele, ele se faz uma pequena destruição leve dessa fibra, e essa fibra vai se reconstituir. Para reconstituir ele precisa de matéria-prima. Qual é a matéria-prima do músculo? É aminoácido, é proteína. Então por isso que eu sempre digo para o paciente usar a proteína, whey protein, ou BCAA, que são os aminoácidos, ou proteína mesmo de carne, de ovo, de frango, depois da atividade física. Então o músculo funciona assim. Quando a célula muscular, você vai ter informação de um hormônio, que pode ser o GH, que é o hormônio de crescimento, a testosterona, que são os hormônios que são proliferativos. Por isso que é importante quando entra em menopausa ou em andropausa, quando você cai esses hormônios, você tem diminuição de massa magra, de músculo. Então cai o hormônio, você não tem mais a informação para crescer esse músculo. Por quê? Porque a natureza sabe que esse leão velho não vai ter mais que caçar e correr atrás de outro bicho. O leão velho somos nós aqui. Uma questão natural. Natural, isso é da natureza que faz isso. Então quando cai o hormônio, você diminui a informação que tem que aumentar músculo. Por isso que eu sempre uso a reposição hormonal dentro de um padrão de medida de exames, etc., para quando o paciente começar a certa idade não perder massa magra. A partir de que idade? Não tem muito isso, porque às vezes a pessoa pode perder qualquer idade dependendo da patologia, né? No caso uma bariátrica ou no caso uma camada, etc. Mas a partir dos 50, 55 começa a entrar em andropausa e menopausa e começa a diminuir os hormônios. Então funciona assim, o hormônio vai indicar lá no DNA da célula, dizendo, eu preciso crescer. Para crescer eu preciso de quê? Eu preciso de aminoácidos, eu preciso de proteína. Então você comendo aminoácido ou ingerindo aminoácido, e hoje dentro da nutrologia nós temos aminoácidos injetáveis, que a gente pode fazer direto na veia, então aminoácidos, pool de aminoácidos, que são os aminoácidos essenciais, e os aminoácidos principais para crescimento do músculo, como a leucina, valina, ornitina, etc. Você vai jogar isso na circulação,
a célula vai mandar buscar lá na corrente sanguínea os aminoácidos, vai para dentro da célula e lá no DNA ele vai cruzar essas informações e vai formar a nova fibra muscular, vai fazer com que essa fibra muscular que está ali se reconstitua e cresça. Então você tendo hormônio, aminoácidos e fazendo atividade física, dentre outras vitaminas, hoje principalmente a vitamina D, daí cálcio, magnésio e outros minerais também que são importantes para essa formação de músculo, você começa a crescer a massa muscular. Ouça bem, né? Como é que é feito corretamente. Aí estou lembrando, quem faz incorretamente, tem muita gente que vai fazer academia, toma não sei o quê, porque nunca ouviu falar. Eu sei que daqui a pouco o cara fica super forte. Daí o que acontece na academia é exatamente isso. Você toma um excesso de hormônio. Então você tá mandando a mensagem para a célula crescer. Sim. Aí você vai para a academia e faz lá 1, 2 horas de peso pesado. Quer dizer, exige do músculo uma carga a mais do que deveria. Então ele faz uma carga exagerada, talvez até, e faz com que o músculo se faça micro lesões e ele vai se reconstituir maior do que ele estava antes. Claro, só que se essa pessoa, se esse paciente parar de usar o hormônio, quando para de usar o hormônio, você bloqueia o eixo que a gente fala. Então ele bloqueia a formação do hormônio dele. E daí quando ele vai exigir que a sua produção hormonal própria, isso estou falando de um jovem, né, né, ele para de usar hormônio, não tem mais informação, o músculo cai todo. Por quê? Porque o nosso gasto calórico começa como? Primeiro gastando a glicose, que é o carboidrato, o glicogênio, depois ele começa a ir para queimar a gordura, que é a gordura que está lá no depósito fígado e depois tecido gorduroso lá no adipósito, e depois ele parte para a proteína. Por exemplo, um maratonista, geralmente, ele quase não tem massa magra. Ele é magrinho, não tem gordura e quase não tem músculo. Por quê? Porque numa maratona de 42 km, ele exige o máximo. Ele vai queimando o carboidrato, queima o glicogênio que tem lá dentro do músculo, parte para queimar a gordura, que são os ácidos graxos triglicerídeos, tá? E depois, no final, quando não tem mais o que gastar, ele começa a ir para a queima de proteína. Assim acontece, por exemplo, alguém que fique perdido lá no meio da mata ou lá num barco sem comida, ele vai indo queimando em sequência glicose, glicogênio, ácidos graxos e no final ele queima a proteína e perde músculo. E qual é o tratamento da sarcopenia? O tratamento é esse: atividade física regular, musculação. Então, não fala em idoso, mas a partir dos 50 é importante que se faça um pouquinho de musculação. Não precisa ser um atleta, não virar um musculoso, mas exigir um pouco de braço, de perna, de coxa, etc. Usar as vitaminas e minerais essenciais, como a vitamina D, como o magnésio, o zinco, selênio, alguns minerais que fazem essas reações enzimáticas lá para a formação do músculo, e usar a proteína. Ou via oral, através da comida, mas através da comida às vezes é pouco, porque se você come às vezes não absorve essa proteína, principalmente em bariátrico, às vezes não tem a dificuldade de absorção. Se você não tem lá no pâncreas também a enzima, que é a protease, as enzimas que quebram as proteínas do alimento, você também não tem absorção. Então, quando você tem essa situação, você tem que fazer da injetável. Tem outras substâncias como o hidroximetilbutirato, que está se usando muito hoje, que é um estimulador lá, ele é um metabólito da leucina, também é um estimulador muscular. Tem outras coisas como a coenzima Q10 e outros substratos, outras substâncias que também ajudam o músculo a produzir. Mas daí é importante sempre aquela atividade física de pequena musculação para poder manter o músculo. Por que é importante isso? Porque o idoso lá na frente ele vai precisar do músculo para sustentar os ossos, para ele poder caminhar, para ele poder pegar um objeto com a mão, para ele poder ficar em pé, e isso tudo depende do músculo, porque o músculo é o que dá sustentação à nossa arcada óssea. O Dr. Paulo acabou de começar a acender um alerta na minha cabeça. Volta pra academia, Dilson. Tem que começar a pensar nas coisas, né? Fazer o quê, né? Vamos fazer uma musculaçãozinha. Fazer alguma coisinha, né? É bom. Pode ser de leve, qualquer musculaçãozinha. Não precisa ser academia, pode ser em casa mesmo. Sim. Ontem eu estava pensando pega 1 quilo de feijão, eu pego um ferro ali, levanto uma lata cheia de... Estou pensando em fazer alguma coisinha em casa mesmo. Uma lata do quê?
Lata de cheia de qualquer coisa, que pese 1 quilo, 2 quilos e vai levantando. Depende da lata, né? Uma lata de cerveja. Senão ele vai começar a levantar a lata até a boca. Aí vai uma lata, 2 latas, 3 latas, aí tu já viu, né? Vai querer levantar o latão, aquele que é mais latão, pesado, forma mais músculo. Deu 1 litro daí. Exato. Igual diz o Elias Gotasca, o latão. Muito obrigado, doutor Paulo, mais uma vez, trazendo informações importantes. Daí quem quiser atendimento, você já sabe, né, Dilson? Dermonutro, aqui na Avenida Osmar de Souza Nunes, doutor Paulo Roberto de Souza, no Instagram. Qual que é o número aqui da Osmar de Souza Nunes? 223. 223 e o telefone? 33267319. Não, esse é Blumenau, é 33600610. 33600610 aqui em Balneário Camboriú. Você vai ter mais informações sempre com o Dr. E o Paulo. WhatsApp 9... esqueci. Obrigado, Dermonutro. Obrigado, doutor Paulo, 8 horas e 20 minutos.